Salve, salve galerinha! Sejam bem-vindos para mais um vídeo do canal Areiros Games. E hoje, é claro, vamos continuar com as análises semanais, ou pelo menos tentar manter o ritmo, indo para o capítulo 1133 de One Piece, intitulado Me Elogie. E que, meus amigos, tá liberado o choro, porque que reencontro épico foi esse de Robin e Saul nesse capítulo. Que caramba, eu chorei. Tá liberado o choro, porque, mano, foi emocionante demais. Mas antes, é claro, da gente começar a comentar sobre tudo isso e muito mais, eu espero imensamente que vocês gostem desse vídeo aqui. Justamente por isso, deixem um like, se inscrevam no canal e, claro, também ativem o sininho das notificações para receberem todos os vídeos aqui do canal. Eu, claro, agradeço imensamente o apoio de todos vocês. E então, sem mais delongas, simbora para o vídeo. A gente basicamente começa esse capítulo voltando ali para 22 anos atrás, basicamente pós-incidente de Ohara, onde o mundo inteiro querendo saber o que aconteceu em Ohara, onde até mesmo pessoas dizem que aquilo lhe dá arrepios até hoje, uma verdadeira tragédia, onde a gente vê vários relatos e, bom, boa parte disso daí é coisa manipulada pela Marinha, mas outras coisas de fato são verdades, como o fato de que o navio que evacuava os moradores inocentes de lá de repente explodiu e foi engolido ali pelo fogo. É quando a gente então muda ali basicamente para uma entrevista do Spandini, que, bom, para quem não lembra, é o pai do filho da mãe do Spanda, que estava lá em todo o incidente de Ohara, onde ele contando para o jornalista que aqueles gritos de desespero em meio às chamas, acho que isso nunca iria sair da sua cabeça. E as pessoas mesmo ali se perguntam que quem fez tudo isso realmente foi Nico Robin? Foi ela quem afundou os navios de guerra também? E o Spandini, mentindo, é claro, na pura cara dura, vê que aquela criança é o demônio disfarçado na pele de uma garotinha de 8 anos. Nenhum dos detalhes será divulgado para o mundo. Este incidente é cruel demais para isso. As crianças provavelmente seriam traumatizadas. E daí em diante a Marinha espalhou a mensagem: se eles encontrarem Nico Robin, não cheguem perto. Apenas reportem o que virem para os marinheiros, onde criou-se um verdadeiro caos no fim das contas, e gente que não tem nada a ver com essa história do mundo inteiro começou basicamente a caçar a nossa querida e pequena aí na época deusa Robinzita, onde uma própria senhora, quando a viu, olhou que ela tinha os olhos de um assassino, ela que passou por uma vida bem miserável, a Robin, enquanto o pessoal ali falando sobre ela ter a mente de um estudioso e é completamente desprovida de qualquer sentimento humano. Onde ali eles mesmos veem ali a recompensa dela e as pessoas ali começam a pegar em armas justamente para caçar ela, para, bom, dinheiro, né? Onde eles ali não querendo se deixar ser enganados por aquele rostinho de criança, não é para ter um pingo de pena, enquanto a Robin, que simplesmente tentava sobreviver numa vida miserável, ela pegando comida do meio do lixo, ela fugindo de uma multidão completamente xingar é fácil, mas o horário não permite falar certas coisas. Mas realmente a Robin viveu uma vida
extremamente difícil. A gente mesmo ouvindo alguns relatos do pessoal ali dizendo que ela sabe usar técnicas estranhas, que tem que pegar ela o mais rápido possível, que matem-a logo e que eles não estão nem conseguindo dormir por conta disso. O desculpando ali a Marinha por ser ineficiente, que ela é inimiga do mundo. Enquanto a Robin, que era uma criança de 8 anos que passou por algo que nem mesmo um adulto com a maior experiência de vida possível conseguiria lidar com tanta facilidade. Então, ela passou por um verdadeiro inferno na vida dela, enquanto ela na sua própria mente lembra ali das palavras da sua mãe, ouve-a, pedindo para que ela vivesse, fora também as falas ali do Saul, sobre que mesmo que agora ela esteja sozinha, ela com certeza encontrará pessoas que poderá chamar de companheiros, onde fez-se até aquele momento que o próprio Saul fala que quando as coisas parecerem tudo está ruim, ela deve fazer como ele ensinou. Ela tem que rir. Bom, derexixixi, que risada icônica. Só aí você já começa a ficar arrepiado de emoção, porque, bom, se você acompanha bastante One Piece e tal, você tem muito provavelmente acesso aos spoilers que saem antes do próprio capítulo sair oficialmente. Então você já esperava que esse reencontro iria rolar. E na verdade, antes mesmo de tudo isso, desde o momento que a gente descobre que o Saul tá vivo, tá em Elbaf e os Mugiwaras vão pra lá, você já ficava imaginando esse reencontro, só que é muito mais emocionante do que você imaginava. A própria Robin, que ali ela encontrando alguns livros e vendo que Ohara foi de fato apagado da história. Todos os livros de história, em mapa algum existe ali a localização de Ohara. A gente até vê uma cena com a pequena Robinzinha, basicamente ela desenhando ali o local onde antes estava Ohara. Então, ela sofreu pra caramba, ela comeu o pão que o diabo amassou basicamente na vida dela, e você fica com muita raiva das pessoas que fizeram isso com ela, só que ao mesmo tempo você fica feliz porque finalmente ela encontrou companheiros que de fato vão estar lá dispostos a fazerem de tudo para proteger ela. E talvez seja justamente por isso que a Robin é a minha personagem favorita de One Piece, pelo menos feminina, mas no ranking geral ela ficaria em segundo lugar. Ela só perde pro Zoro, porque, bom, o Zoro sola, mas a cena dela do eu quero viver, não importa se é no anime, se é legendado, se é dublado, se é mesmo no próprio mangá, eu choro e me arrepio de qualquer jeito. Essa cena é simplesmente incrível. Enies Lobby Water 7 é incrível, a Robin é incrível. Ela é uma deusa, apenas. Mas ela que sofreu pra caramba, a gente mesmo ouvindo vários boatos falsos sobre o fato de que ela vai de cidade em cidade matando pessoas e roubando o seu dinheiro. Ela se aproxima de você com essa carinha de criança e corta a sua garganta enquanto você dorme. E todo mundo ali ficando completamente ensandecido, desesperados, pedindo a morte de cara. Era uma criança de 8 anos que simplesmente foi culpada pelo mundo inteiro injustamente apenas por querer saber a verdade do mundo. Então, quando você para e você reflete isso mais a fundo, é um negócio extremamente pesado e doloroso. Então, cara, a Robin é incrível, sério. Eu vou passar metade desse episódio, desse capítulo só elogiando ela porque ela é incrível. Ela ali que fugindo enquanto ali rindo, como o próprio Saul pediu, né? Quando ela tivesse em momentos de fraqueza, à beira de desistir, ela viesse e mandasse o derexixixi. Quando a gente volta agora no presente para Elbaf, a gente simplesmente vendo o navio de Broggy e Dory basicamente ali irem atracar no vilarejo deles, onde Elbaf
não para de me surpreender, porque a estrutura da ilha, a arquitetura, o design, é tudo muito legal. A gente vendo que eles chegando ao porto, só que é um porto em cima de uma árvore. Só que eles começam ali a nadar. Nadar eu acho que não é o melhor termo, a navegar. Só que o mar parece nuvens. Aí você até lembra, pô, Skypiea. Provavelmente algo desse tipo, porque é uma árvore colossal tão grande que as nuvens podem ser tocadas facilmente. E bom, One Piece a gente tem as nuvens de Skypiea e tudo mais, que servem como solo, como mar e tudo mais. Então, cara, é tudo tão mágico, tão bonito. É aquele negócio que tipo, você só fica deslumbrado cada vez mais. Eles que chegam ali no Umigumo, que em tradução é basicamente a nuvem mar, que é basicamente o porto da Vila Oeste, onde Brog e Dory basicamente sendo ali recepcionados basicamente, e o pessoal que estava preocupado por eles terem demorado um bom tempo, eles que basicamente trazem ali com eles Brook, Jimby, Frank, Robin, Lilith e também ali a Bonnie. O pessoal vendo quão absurdamente lindo e incrível é Elbaf. Fora também a gente vê ali o Luffy, o Soap, Nami, Sandy, Zoro, Chopper chegarem ali no outro grupo. E é mó da hora, é mó bonitinho, porque também tem uma ceninha. A Robin pegando a Bonnie pequenininha no braço. Cara, isso ficou muito fofinho. É um quadrinho ou dois, mas é muito fofinho. E eles que chegando ali no Sval, que é basicamente o nome do navio. E lembra aqueles navios, basicamente, vikings. E, cara, é tudo lindo. É tudo lindo. É um navio que basicamente ele utiliza da flutuabilidade do Migumo para se mover e, cara, é incrível Elbaf. A própria Lilith confessa que o clima dentro de Elbaf é perfeito. Ilhas, nuvem, mar, bolhas, arco-íris, os rovers lá de Skypiea, todas essas tecnologias podem coexistir em um único lugar. A gente realmente vendo ali o Hajirudin também reencontrando Luffy, o Soap e tudo mais. A Nami vendo que a Robin mudou ali o corte de cabelo e a própria Robin também vendo agora a Nami e os demais que chegaram aí no outro grupo devidamente trajados a lá estilo Elbaf. Quando também ali o Hajirudin comentando com o Luffy sobre o que eles fizeram ali em Wano. Principalmente ali o fato de que o Luffy agora é o Yonkou. Ele que confessa que, bom, não esperava menos ali do que o chefão deles. E até ali ele vindo depois apresentar o grupo direito, enquanto é uma parte meio cômica, porque se analisa mais a fundo a imagem, você vê beleza, o bando ali dos novos piratas guerreiros gigantes, basicamente o Hajirudin apresentando eles como subordinados do Luffy. Por mais que o próprio Luffy se pergunte, e quem disse que eu preciso de subordinados? E o Hajirudin responde simplesmente, tanto faz, a gente faz isso porque a gente simplesmente quer. Só que de fundo a gente simplesmente vê o Road não só amarrado, como amarrado numa cruz, ou seja, ele foi crucificado. O ódio por ele é mútuo. E isso é um fato inegável. Realmente merece sofrer pra caramba, porque que personagem irritante pra caramba. Mas o próprio Hajirudin vendo ali as notícias sobre eles terem derrotado a Big Mom em um ano, onde de fato ali eles ficaram bem surpresos e ao mesmo tempo acabaram sabendo de tudo, por mais que Elba seja bem isolado do restante do mundo. E a própria Garrett, por exemplo, comenta que a Lily antigamente era a sua amiga, mas bom, é só a gente se lembrar um pouquinho do flashback da Big Mom e do caos que, bom,
ela causou em Elbaf. Então ela não é lá muito bem-vinda aí, enquanto o pessoal pedindo para que o Hajirudin converse sobre esse tipo de coisa depois. Agora é basicamente hora de festejar, comer, beber e farrear, basicamente. Então, eles basicamente indo preparar as comidas que faltam, porque, bom, tem comida, mas é comida pra gigante, então o tamanho é meio colossal. Por mais que o Luffy consiga comer isso tranquilamente, na verdade. E eles que basicamente indo ali pra taverna e tal, e o pessoal mega empolgado. Só que a Robin acaba ficando pra trás. E os próprios Mugiwaras percebem do porquê quando ela vai em direção ao sudoeste da Vila Oeste, sendo levado pela Guard justamente para reencontrar o Saul depois de um bom tempo. E ela que até ali falando com os demais Mugiwaras que eles não precisavam vir acompanhar ela nem nada tipo, mas tem uma fala do Luffy que é muito legal, o pessoal que todo mundo empolgado para ver, querer dar esse apoio para Robin e tudo mais. O próprio Luffy fala que um bom capitão sempre demonstra gratidão àqueles que ajudaram a sua tripulação. E a própria Robin pergunta, mas onde raios o Luffy aprendeu isso? Bom, é uma virtude, então ele simplesmente tem. Mas o Saul, que aí ele é um cara extremamente conhecido em Elbaf. Ele que queria mostrar a biblioteca que ele mesmo criou em Elbaf para a Robin e disse para que a Gerd levasse basicamente ela até a academia, ou seja, tem uma escola em Elbaf e o design é muito da hora. Então, é muito legal enquanto o próprio Brock e Dory entendem tranquilamente, faz total sentido eles quererem ir reencontrar Saul, até aproveitam para trazer ele também para toda essa festança enquanto eles terminam os preparativos finais, basicamente, enquanto a gente vê o próprio Usopp curioso, o fato de que então até mesmo os guerreiros estudam, e a Gerd explicando que o Saul, tido aí como sensei, dá aulas principalmente de história, mas também fala sobre diversos tipos de livros. E é aí então que a gente é apresentada a fonte do guerreiro e ao lado dela está a biblioteca da coruja. Só que fonte não é o melhor termo para isso, porque é uma verdadeira praia. Quando a gente vê uma casinha naquele estilo nórdico, viking, meio medieval, pendurada num dos galhos aí da árvore do Yggdrasil, ao mesmo tempo que a gente vê água caindo. E não só isso, como debaixo ali, como a casa tá suspensa, já que tá presa no galho, a gente vê que se forma embaixo da casa um lago, que tá mais para uma praia por conta de que parte da árvore acabou fossilizando e se desgastando, o que formou a areia, que meio que deu origem a essa praia. Fora o fato de que tem ondas, não tem maré nem nada desse tipo, mas as ondas são criadas devido à força da água que vem da cachoeira. Então é um negócio tão lindo. O Oda é extremamente criativo também para criar cenários. É um lance que você olha todos os cenários, ou pelo menos a maioria dos lugares em One Piece, é um negócio extremamente criativo e cabuloso. Quando o próprio Luffy querendo ir na frente para ir buscar o Saul, para eles poderem voltar o mais rápido possível para comer e tudo mais, só que a Nami tem um pouquinho mais de consciência e pede para que o Luffy espere, já que é o reencontro da Robin. Então ele sossegue um pouco. Enquanto a gente vê uma outra gigante, provavelmente um dos alunos do Saul, chegando ali dizendo que o Saul caiu e agora não se mexe mais. E o próprio pessoal desesperado, o próprio, tipo, como assim? Agora que a gente chegou aqui e o Sandy pistola, pô, um reencontro de 22 anos e ele tá nesse estado, o próprio Sop ali vendo, pô, Chopper, vai lá tratar ele e tal. Só que a Robin não se preocupa, porque na hora que ela vê o Saul basicamente
com a cara enterrada na areia, ela lembra basicamente de que não é a primeira vez que isso acontece. Ela mesmo pede para que ela vá sozinha, tá tudo bem. Onde ela mesmo vendo que se preocupou à toa, porque é a mesma cena basicamente da primeira vez que eles se encontraram. A Robin andando sozinha pelo meio ali da floresta chegou perto ali das praias de Ohara quando ela viu um gigante com a cara enterrada no chão e ele simplesmente saiu mostrando o rosto para dar um susto no que antes era uma pequena garotinha, agora virou um mulherão extremamente incrível como personagem. E o próprio Saul que tentando assustar ela por conta de que faz um bom tempo que eles não se encontram, então ele não sabia que cara ele iria fazer quando encontrasse ela e ver que não assustou ela, porque bom, ela já não é mais uma criança. Ele mesmo olha e lembra da Robin quando criança e vê, é claro que bom, ela ainda é muito parecida, o próprio corte de cabelo também ajuda isso e tudo mais, mas ao mesmo tempo ela vê ele com a mesma risada de sempre, o querido e amado Derechichichi, com a reapresentação do Saul em todo o quadrinho que ele é o ex-vice-almirante da Marinha e o salvador da Robin. Quando ele mesmo pega ali a Robin nas mãos para ver ela mais de perto, observando o quão bonita ela ficou, lembrando muito ali a mãe dela, a Óvia, e a própria Robin ficando surpresa com tudo isso. Quando ela começa a se lembrar das falas da sua mãe sobre eles não poderem desistir do futuro que as futuras gerações irão viver, onde ela mesmo fala para Robin que um dia ela vai entender tudo isso, e o próprio Saul vendo que ela tem o mesmo olhar gentil da mãe dela, quando ele até muda de assunto para falar sobre a transmissão do Vegapunk. A Robin que não ouviu tudo, ela estava fora, então só ouviu uma parte, mas o que saiu no jornal e o que foi falado sobre os vencedores é quem contam a história. É um dito ali de Ohara. E se não fosse por tudo isso que o Vegapunk falou, a voz dos estudiosos de Ohara seria completamente enterrada e apagada na história. Mesmo não tomando partido na discussão sobre o bem e o mal, o Vegapunk ainda era um cientista. Ele arriscou a sua vida para transmitir ao mundo o que ele disse. E isso foi um enorme passo dado pelo Vegapunk e até mesmo de Ohara, onde o próprio Saul vê que ele tem certeza que isso vai mudar o futuro. Quando a própria Robin olha para o rosto do Saul com um pouco mais de atenção, ele percebe ele com várias cicatrizes no rosto, porque lembrem-se que ele foi queimado, depois ele foi congelado pelo Aokiji, na época Aokiji, hoje é Kuzan, já que ele abandonou a marinha, só que depois que ele foi derrubado e quando ele acordou ele percebeu que quase estava se afogando, porque aparentemente ele caiu no mar assim que o gelo derreteu com as chamas da ilha, e foi justamente depois disso que ele descobriu ali que a Robin conseguiu sobreviver, por mais que ele tenha ouvido falar em coisas horríveis sobre ela, o que deixou ele extremamente irritado. Só que a Robin não quer falar sobre essas coisas ruins. Ela apenas quer que o Saul nesse momento elogie ela por estar vivo. E ele de fato vê que é claro, uma criancinha como aquela de apenas 8 anos de idade sendo perseguida pelo mundo inteiro. Ele confessa que fica muito feliz por ela ter conseguido sobreviver por 22 anos. Que bom que ela sobreviveu e que veio ao encontro dele. Onde a própria Robin lembra, se perguntando ali à sua mãe e ao seu professor, né, o professor Clover, e também ao Saul, por que ela tinha de viver. Depois de todo o inferno que ela passou na vida dela, ela se perguntou muito isso. Uma época onde ela simplesmente preferia morrer. E foi-se isso por anos e anos e anos na vida dela, quando
Em fatídicos dias, até bem inesperados, ela encontrou uma certa tripulação de piratas do Chapéu de Palha que basicamente mudaram a vida dela e fizeram ela mais uma vez querer viver. E é aí que simplesmente termina o capítulo. E os Chapéus de Palha no fundo reagindo a essa situação chorando. E o Luffy mega felizaço com esse reencontro. É basicamente o que a gente sente. A própria Robin finalmente desaba nos braços do Saul sobre ter sentido muito a falta dele. E o Saul, com a icônica risada dele, o Derechichichi, confessa a mesma coisa. Quando com isso a gente vê um reencontro emocionante. E também com isso, infelizmente, o desfecho desse capítulo, mas que capítulo insano. Que capítulo insano. Elba promete pra caramba. É apenas o que eu tenho a dizer. Porque que capítulo insano foi esse? Meu Deus, Elba não para de nos surpreender. Ainda tem muita coisa pra acontecer e você só fica com hype cada vez maior. Só que é claro que infelizmente a gente só vai ver tudo isso e muito mais apenas nos próximos vídeos aqui do canal. Mas é claro que espero que tenham gostado desse vídeo, que justamente por isso deixem o like, se inscrevam no canal e claro também ativem o sininho das notificações para receberem todos os vídeos aqui do canal. Eu, claro, agradeço imensamente o apoio de todos vocês. Muito, mas muito obrigado por tudo mesmo. Eu, então, vejo vocês no próximo vídeo. Falou, valeus e fui.